Tudo bem? Estamos hoje com conteúdo, a base curricular do nono ano. Isso mesmo, nono ano. O nono ano que já avançou consideravelmente até o Brasil. Chegamos já no Brasil República, governo de José Sarney, que nós vamos detalhá-lo nas próximas aulas. E estamos estudando o período na década de 80, não só, dessa vez não é em referência ao Brasil, mas em referência ao contexto internacional, a chamada história geral, que nós vamos começar. História geral essa que vai contemplar a gente com conteúdo sobre o fim da União Soviética. Para que o fim pudesse acontecer, não vai ser no estralar dos dedos, não. É bem verdade que a Guerra Fria vai fazer com que a Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos vai fazer com que a União Soviética faça investimentos superiores às suas condições. O bloco socialista, o que é o bloco socialista, professor? O bloco de países aliados da União Soviética não era um bloco gigantesco, não passava talvez de 10 países, não. Se muito, chegava a 10 países. Então, havia as transações comerciais, o relacionamento comercial entre importação e exportação, somente com esses países do bloco socialista. E era muito pouco. E, além disso, além dessa situação, nós tínhamos uma condição que os países desse bloco, que estavam em dificuldades, todos eles iam bater na porta lá de Moscou, do palácio, do governo, pedindo dinheiro. Por quê? Porque seu cofre já estava vazio, o cofre de Cuba, por exemplo. Cuba fez isso várias vezes, solicitando ajuda para manutenção do país e do regime na ilha de Cuba. Então, a União Soviética ia lá, cadê? Está precisando de quanto? Tome dinheiro. Passava assim 1 ano, 2 anos, tome mais dinheiro. As repúblicas, os países do leste europeu também, alguns, Bulgária, Romênia, de governo socialista, também iria bater na porta solicitando dinheiro. Chegou um momento que não tinha mais o que fazer. A manutenção dessa Guerra Fria tornou-se desastrosa para a União Soviética. E um governante chamado Mikhail Gorbachev, que tem esse chove, mas tem escrito com Chev aqui, Gorbachev, mas é Gorbachev, vai começar a tomar medidas para deixar de lado o socialismo e implantar o processo capitalista no país. Com 2 medidas, a perestroika, com 2 reformas, que significa a reconstrução, e a glasnost, que significa transparência política. Ou seja, perestroika, a reconstrução econômica, e glasnost, a reconstrução, a transparência política. E aí ele vai se deparar numa situação muito ruim economicamente quando ele assume o poder. E ele vai precisar tomar medidas drásticas para que o país consiga sair do atoleiro financeiro que se encontra. E vai ter uma série de dificuldades gigantescas para sair dessa crise econômica. Tem fim o governo de Gorbachev? Resolveu, professor, o problema econômico do país, social? Não. O país ainda estará vivenciando um processo de crise. Crise
com o Partido Comunista Soviético. E aí temos uma situação de extrema dificuldade. O Mikhail Gorbachev não consegue se entender, não consegue tirar, aliás, desculpe, o país do atoleiro, não é? Pôs fim à União Soviética. A União Soviética, na verdade, significa a união das repúblicas Uzbequistão, Turcomenistão, Ucrânia, Lituânia, Estônia. Todos esses países representavam a união das repúblicas socialistas soviéticas. E cada uma agora passa a ser independente, não mais atrelada a Moscou, não mais representativa a Moscou, não mais participando de eventos esportivos com o símbolo da União Soviética. Cada um agora vai defender a sua própria bandeira, a bandeira do seu país. E a década de 80, temos o governo de Gorbachev, e início de 90, assume o Boris Yeltsin, entre 1991 e 99. Ele teve 2 mandatos. Um outro governante, um outro presidente da agora Rússia, né? Ex-União Soviética, agora Rússia, vai ter 2 mandatos e vai consolidar a abertura do capital para outros países. Abertura da economia, aliás, a abertura da economia russa agora. Pois bem, nós já mencionamos algo em relação ao Mikhail Gorbachev, que assumiu o poder em 85, não é? E colocou as 2 mudanças em prática, a Glasnost, que significa a reconstrução, a transparência política, a perestroika, a transformação econômica. Pois bem, vamos ver como foi que se deu essa questão da perestroika. Vamos ver aqui. 283. Diz assim: perestroika significa reconstrução. Na prática, foi um conjunto de ações políticas e econômicas voltadas para preparar os soviéticos para estabelecerem relações com o sistema capitalista. Preparar o país para ser capitalista. É isso que ele quer dizer. Feito aqui, mas ele quer dizer na prática que ele quer dizer isso, como objetivo. A União Soviética passava por uma crise, o que levou Gorbachev a criar uma política para evitar gastos públicos e diminuir a recessão e diminuir a inflação. Dentre os principais pontos desse projeto, destacavam-se o fim da ocupação militar no Afeganistão. Por que o fim dessa ocupação? Porque essa ocupação representava uma despesa gigantesca. Não é isso? Então, para evitar a despesa, manda tirar essas tropas soviéticas do Afeganistão. Inclusive, tem um filme de Rambo que retrata isso, não é? Ele vai lá sozinho, luta dentro de um campo de concentração de presos norte-americanos que vai resgatar. Rambo, filme. Rambo 1, 2, 3, 4. Pois bem, do Afeganistão. A negociação, veja, ele vai estender a mão para os Estados Unidos. Estou me rendendo, não quero mais saber de Guerra Fria, nem Guerra Quente, nem guerra de tipo nenhum. Nós não temos mais condições. Paramos. Acenou lá com a bandeira branca e acenou uma reaproximação com os Estados Unidos. Pedindo, inclusive, dizendo que iria fazer um desarmamento, ou seja, não iria mais investir em armamentos, não é? Nem em armamento, nem no exército, principalmente em armamentos nucleares. Desarmamento militar e nuclear. E a abertura para a entrada do capital externo, privatizando empresas nacionais. Privatizando as empresas, hein? Quem diria?
não é? As empresas nacionais sendo vendidas ao capital particular, ao capital externo, ao capital privado, não é? Empresas estatais de gás começaram a ser vendidas, de energia elétrica também começaram a ser vendidas. Todas elas, no regime socialista, pertencem ao Estado. E essas empresas elas representavam uma despesa, um peso. Então, o Gorbachev e também passaram por esse processo de venda, né? Passaram por essa situação. Pois bem, a perestroika não funcionou como esperado. Que é não havia no regime socialista. Em 1991, uma tentativa de golpe foi organizada pela ala mais radical do Partido Comunista, que acabou por sequestrar Gorbachev para que o projeto de reabertura política e econômica não fosse executado. Pessoas ainda com pensamento socialista, defendendo a causa socialista, via na figura de Gorbachev uma ameaça, porque ele estava querendo implantar aos poucos, paulatinamente, estava querendo implementar mudanças capitalistas. E ele foi sequestrado. Observe bem como a coisa está. O sequestro causou comoção no povo. Com o apoio popular, o recém-eleito presidente da Federação, Boris Yeltsin, frustrou o golpe, levando a libertação de Gorbachev. Mesmo restituído ao poder após o sequestro, o secretário-geral, na verdade, não tinha mais influência política efetiva, tanto que ficaria apenas mais alguns meses no poder, renunciando ao cargo no fim do ano. Em dezembro de 1991, foi ratificada a dissolução da antiga União Soviética. Com isso, a Rússia, agora restabelecida como Estado soberano, foi declarada Estado sucessor da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para efeitos de representação na área dos Estados independentes. Acordo de cooperação entre os membros da União Soviética foi útil principalmente porque em 1992 iria ocorrer, como ocorreu, as Olimpíadas de Barcelona. E vocês, eu não sei se eu já mencionei, por conta ainda da Guerra Fria, havia uma rivalidade com os Estados Unidos, a União Soviética com os Estados Unidos, por busca de medalhas, né? Como projeto, como propaganda do projeto, seria interessante que os soviéticos atingissem um grande número de ouro, ganhasse muitos ouros, né? Ficasse em primeiro lugar, para competir com outro lado que também tinha essa característica de fazer investimento na área esportiva como propaganda do regime. Então, havia propaganda dentro do esporte, dentro das Olimpíadas, do esporte olímpico, da antiga União Soviética e também, por outro lado, dos Estados Unidos da América. A abertura ao capital e a crise econômica da Rússia. A Rússia, então, herdou os benefícios e os problemas da União Soviética. Com a renúncia, observe bem que a situação, a gente vai imaginar que a situação está tranquila com o governo de Yeltsin, não vai estar. Observe bem aí. Boris Yeltsin, que vai
governar de forma contraditória. Vamos lá. A Rússia, então, herdou os benefícios e os problemas da antiga União Soviética. Com a renúncia prosseguiu como presidente da Federação Russa, agora soberana, apoio dos Estados Unidos, objetivando transformar a economia em livre mercado. A partir do Congresso de Washington, estabeleceu-se o neoliberalismo, não é? Um cenário que privilegiava pouca intervenção do Estado. Neo significa novo. O novo liberalismo é a não interferência do Estado na economia. Um cenário econômico que privilegiava a intervenção, que pouca intervenção do Estado. Flexibilização das leis de relações de trabalho, não é? Privatização das empresas públicas, diminuição dos gastos públicos, fluxo do capital estrangeiro, entre outros. O conjunto de ações econômicas foi seguido à risca pelos russos. O ano de 1992 se iniciava para a Rússia com um conjunto de medidas econômicas que visava introduzir o capitalismo e o neoliberalismo. A brusca introdução desse sistema trouxe consequências graves. A transição não foi bem feita, foi feita de maneira equivocada. O próprio Boris Yeltsin ele não deu prosseguimento àquelas medidas tomadas por Gorbachev. Ele era mais radical do que o Gorbachev, buscava sempre, não é, um acordo. Mesmo assim, com essas mudanças que ele implementou, ele foi sequestrado, hein? Veja o que aconteceu. Tinha uma figura diplomática, tranquila, que era o Gorbachev, né? Suas ações sempre bem ponderadas. O Boris Yeltsin não. Era às vezes exagerava na forma de governar, na forma grosseira de bater de frente, entrar em choque. Melhor. Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia. Não foi tranquila. Foi bem complexa. Bem complexa. Pois bem, problemas como recessão, inflação, desemprego, aumento abusivo de preços e formação de organizações criminosas eram dificuldades encontradas em países capitalistas, principalmente subdesenvolvidos. O parlamento russo tentou organizar uma reação política, mas Boris Yeltsin, com o apoio dos Estados Unidos, acabou conseguindo reformar a Constituição russa, introduzir a política capitalista e neoliberal.